Hello guys, como vocês estão? Bom, hoje eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou tentar explicar aqui como que a gente pode utilizar o do e o does para fazer perguntas em inglês e o don't e o doesn't para fazer negativas. Muita gente tem dificuldade de quando que a gente usa o do, quando que a gente não usa, então vou explicar isso pra vocês hoje. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para fazer perguntas no inglês, a gente tem que mudar alguma coisa na frase no que diz respeito à ordem dela. Então, exemplo, se a gente pegar lá o verbo to be, que é o mais básico de todos, o ser ou o estar, nós temos os três tipos no presente, né? Nós temos o am, o is e o are. Então, exemplo, eu quero perguntar para a pessoa, para você, por exemplo, você está bem? Então, em vez de eu usar you are ok, que seria uma afirmação, né? Você está bem, estou afirmando. Eu teria que pegar o are, que é o verbo to be, e colocar pra frente. Então, are you okay? Are you okay? Então, dessa forma, eu transformo uma frase afirmativa em uma pergunta. Outro exemplo também, utilizando o verbo to be. Quando a gente pergunta qual é o seu nome. Então, what, ele inicia a pergunta por ser uma pergunta específica. Então, perguntas que começam com o que, what, quando, when, quem, who, são sempre diferentes, né? Porque essas palavras, quem, onde, como, quando, elas iniciam a pergunta e depois a gente faz o processo normal de colocar o verbo to be pra frente. Então, what is your name? O is vem logo em seguida, ele vem iniciando ali a frase. Quando a gente vai responder, a gente fala my name is. Então, is volta pro lugar normal dele, né? Meu nome é. Então, quando a gente vai fazer pergunta no inglês, vai precisar fazer uma alteração aí na ordem da frase. Com o verbo to be é muito fácil, porque a gente pega o verbo to be e coloca pra frente. Quando a gente tem uma pergunta que está no presente, mas que não tem verbo to be, ou seja, não tem ser ou estar, a gente vai utilizar outra palavra, que é essa palavra que vai ir pra frente, não mais o verbo to be. E essa palavra é o do, ou o does. Então, exemplo, eu quero perguntar pra pessoa, você fala inglês? Vamos pensar nessa frase no português, ó. Você fala inglês? O verbo dessa frase é falar. Nós não temos nada com ser ou estar. Então, não pode colocar o verbo to be. Como que eu iria perguntar, sendo que eu tenho que colocar alguma coisa pra frente? Eu uso do. Então, do you speak English? Do you speak English? Então, a frase começa com o do, para mostrar que é uma pergunta, para mostrar que está no presente e para mostrar que não tem o verbo to be. Eu falei do e do does. Quais são as diferenças? A diferença entre eles é apenas a pessoa que está aparecendo na frase. Então, quando eu tenho I, eu, you, você, we, nós, they, que é eles ou elas, quando eu tenho essas pessoas na frase ali, sendo a pessoa principal, eu vou utilizar o do. Quando eu tenho he, que é ele, she, ela, it, que é isso, né, tudo que é aquilo que não é pessoa, seria objeto, eu utilizo o does. Então, por exemplo, a pergunta, você fala inglês? Do you speak English? Eu teria o do, porque é o you que está aparecendo na frase. Se eu quero perguntar, ela fala inglês? Does she speak English? Então, eu utilizaria o does por ser she na frase, e não mais you, ou I, ou we, enfim, não são nenhum daqueles que usam do. Quando a gente vai para negativa, mesma ideia, tá? Então, uma frase negativa que não tem verbo to be, ou seja, não tem ser ou estar, e é uma frase que está no presente, alguma coisa precisa juntar com o not. Eu não posso usar, por exemplo, I not speak English. Então, ficaria eu não falar inglês. Fica estranho. Então, para a frase poder ficar eu não falo inglês e ficar gramaticalmente correta, eu teria que usar o do. E é ele que vai juntar com o not e fazer a frase ficar certa. Então, eu poderia usar I do not speak English
Ou a forma mais comum, que é a junção do do com not, que é a abreviação. Então, ao invés de eu falar I do not speak English, eu falaria I don't speak English. I don't speak English. Outra coisa, para a gente responder perguntas que começam com do, perguntas de sim ou não. Então, para eu poder responder, é só eu repetir o que está na frente. Então, se a pessoa me pergunta, do you like to read books? Você gosta de ler livros? Do you like to read books? Se eu quiser responder que sim, eu gosto, eu posso usar yes, I do. Então, yes, I do, sim, eu gosto. É só repetir o que começou a frase de pergunta, o do. Se eu quiser falar não, eu não gosto, no, I don't. Eu não preciso falar a frase inteira, no, I don't like to read books. É só eu falar no, I don't. Vou trazer mais algumas comparações para vocês. Então, vamos lá de novo no verbo to be, ser ou estar, uma frase de pergunta. Vamos pensar que eu estou perguntando assim, você está trabalhando? Então, nessa frase aqui nós temos o estar. Se temos ser ou estar, temos verbo to be. Então, a frase seria, are you working? Are you working? Você está trabalhando? Então, eu utilizo o are, verbo to be, na frente da pessoa, you, para mostrar que é uma pergunta. Agora, se eu tenho uma pergunta que é muito parecida com essa, por exemplo, você trabalha? Percebe que você trabalha não tem mais o ser ou estar. O estar saiu e ficou só trabalhar. Então, não posso mais usar verbo to be. Nesse caso, tem uma frase que está no presente, uma frase que é uma pergunta e que não tem o verbo to be. Então, utilizo do. Do you work? Do you work? Então, você trabalha? Vamos pensar ali numa negativa. Eu tenho uma frase assim, ela não está viajando. Então, aqui eu tenho o estar, logo eu tenho o verbo to be. Então, she is not traveling. She is not traveling. Ela não está viajando. Se eu tenho a frase, ela não viaja, já muda um pouco. Então, ela não viaja, não tem mais ser ou estar. Não posso mais usar o verbo to be. Então, eu vou pro do ou pro does. Nesse caso, é o does, porque she. Então, she does not travel. She does not travel. Ela não viaja. Pode virar she doesn't travel. Doesn't, junção do does com o not. That's it, guys. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like no vídeo para poder estar ajudando e compartilha com uma pessoa que está aprendendo inglês também. See you. Bye, bye.